Nesse vídeo eu vou falar sobre ponteiros, né? Seu principal uso é para grande manipulação de estruturas complexas de dados, né? Com o uso de ponteiro a gente consegue ter acesso direto à memória, ou seja, ao endereço de memória, tá? Bom, conforme eu for desenvolvendo o código, eu vou explicando como é que funciona um ponteiro, o que é cada coisa, tá? Vou começar com um exemplo simples, tá? Então eu vou declarar aqui uma variável do tipo inteiro com nome idade, tá? E vou declarar um ponteiro, tá? Para ser um ponteiro eu preciso colocar o asterisco, tá? O nome desse operador unário é operador de indireção. E agora o nome do meu ponteiro, tá? Ponteiro idade. Ok, eu vou atribuir um valor para a idade, 22, e vou exibir na tela esse valor. Então, printf, vou colocar a máscara do tipo inteiro, vocês podem utilizar porcentagem %d ou porcentagem %i, e o nome da variável idade. Ok. Usar o /n para fazer uma quebra de linha. E vamos exibir na tela. Bom, exibimos o 22. Tá? Voltando aqui para o código. Para a gente entender o que é ponteiro e como ele funciona, vamos exibir também agora o endereço, %d. O endereço a gente vai exibir como inteiro, tá? Para exibir o endereço da variável idade, a gente vai utilizar o e comercial idade. Isso retorna o endereço que foi reservado para essa variável, tá? E deixa eu dar um /n aqui. Um /n. Isso aqui, endereço de idade. Ok. Tá, então o que a gente sabe? Que a variável idade foi... O conteúdo dela foi salvo no endereço 64.22.188, ok? Bom, bacana. O que a gente pode compreender disso tudo? Que quando a gente declara uma variável, isso tem que ser salvo em algum lugar, tá? Bom, esse lugar é um endereço de memória. Bom, e o ponteiro, então, para que serve? Nesse caso, a gente consegue alterar o dado salvo lá em determinado endereço de memória através de um ponteiro, se a gente souber o endereço que foi o endereço que foi atribuído ou reservado por essa variável, tá? Por exemplo, se eu quisesse vou colocar aqui, ó. Se eu quisesse apresentar o conteúdo do ponteiro idade, nesse caso isso vai ocasionar um erro no nosso programa, porque a gente não colocou não atribuiu nenhum endereço para o nosso ponteiro idade. Então, se eu colocar ponteiro idade, ó, e se eu quiser exibir o conteúdo, eu preciso colocar o asterisco, ok? Bom, isso aqui vai gerar um erro de acesso à memória, porque o ponteiro idade não está apontando para nenhum lugar, tá? Ó, deu um erro de acesso à memória. Para resolver isso, é bem simples, tá? O que a gente precisa fazer? O nosso ponteiro idade, agora sem o asterisco, tá? Sem o operador de indireção, para falar certinho, ele vai receber o endereço, que é o e-comercial, o endereço de idade. Com isso, essa linha de código aqui não vai dar mais erro. Então, ele vai exibir o conteúdo do ponteiro idade. Uma quebra de linha aqui também. Bom, então, o conteúdo do ponteiro idade é 22, tá? O que a gente precisa entender?
que um ponteiro, além do endereço de memória, ele tem mais uma coisa, tá? E o que que seria? Vamos colocar aqui, ó. Ele vai, isso daqui vai retornar o endereço para onde ele está apontando. Aqui, ponteiro idade, o endereço que recebeu. O endereço que ele recebeu, tá? Ali do ponteiro idade. E aqui a gente vai só exibir o endereço do ponteiro, tá? Aqui a gente usa o e-comercial, ok? Bom, vamos entender então o que que é isso, tá? Bom, esse primeiro printf aqui, ele exibiu o conteúdo do ponteiro idade, ou seja, o conteúdo vai ser o conteúdo que está na variável idade, certo? Porque ele recebeu o mesmo endereço, está apontando para o mesmo endereço de memória, logicamente vai retornar o mesmo conteúdo. Nessa segunda linha, foi o endereço que ele recebeu, que é essa linha aqui que eu estou colocando o mouse em cima, ou seja, idade, né? O endereço de idade foi atribuído ao meu ponteiro idade, tá? Logicamente, o meu ponteiro ele também vai ter um endereço de memória, que é esse 6422.184, tá? Que é o endereço do ponteiro e não do que ele recebeu, tá? Então vocês vão perceber que o valor dessa atribuição que eu fiz aqui o endereço é o mesmo do endereço idade, certo? Então por isso que ele vai mostrar o mesmo conteúdo quando eu utilizo o operador de indireção, esse asterisco na frente do ponteiro. Então ele vai exibir o mesmo conteúdo. Bom, o que mais que a gente precisa saber sobre isso é que quando a gente faz a alteração do conteúdo do ponteiro, ele vai alterar tanto na variável idade quanto o conteúdo do ponteiro, tá? Então, se eu alterar o valor de idade para 30, tá? Ele vai alterar também o valor do ponteiro, porque ele está alterando o conteúdo do mesmo endereço. Então, vamos trabalhar com ponteiro, já que a aula é sobre ponteiros. Então, aqui eu vou colocar um asterisco, ponteiro idade 30, e vou mandar exibir aqui novamente, tá? O idade e o ponteiro, o conteúdo do ponteiro. Então, ptr vamos rodar. Bom, então conseguimos já observar que foi alterado através do ponteiro o conteúdo da variabilidade e o conteúdo do ponteiro, ok? Bom, na próxima aula a gente continua com o assunto de ponteiros, avançando um pouquinho mais, trabalhando com outros tipos de dados e bom, vou decidir se eu já coloco, se eu trabalho com funções ou se eu inicio com structs, tá? Trabalhando ponteiros com structs ou com funções. E depois, provavelmente na próxima aula, a gente vai trabalhar com structs e funções juntas, ok? Até a próxima.